Olá, bom dia. Aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, da Elizabeth Jorge, editora Agnus. E o capítulo de hoje, dia 2, disponível. Meu marido Jim me ensinou uma porção de coisas sobre o que significa estar disponível. Como pastor e professor de seminário, onde quer que fosse o escritório dele, havia uma fila do lado de fora da porta. Eu costumava provocá-lo dizendo que ele precisava de uma máquina de senhas. Não importa quanto estivesse ocupado, acredite, ele era tão ocupado que parecia existir uma nuvem de poeira atrás dele. De alguma forma, Jim sempre estava disponível para aqueles que ele liderava, que trabalhavam com ele, os que ele tinha apresentado a Cristo, discipulava e ensinava. Como esposa dele, tive que aprender a supor que teria de esperar e aguardar de forma substancial em qualquer momento que fôssemos à igreja, porque ele era disponível. Mesmo depois de os seus alunos terem se formado ou de as pessoas terem se mudado para longe, muitas delas ainda ligam ou mandam e-mail para Jim. E você já adivinhou, ele ainda está disponível. Também, quando penso nas mulheres que se importaram comigo e derramaram o seu conhecimento de Cristo sobre a minha vida, devo agradecer a Deus pelo tanto que foram disponíveis para mim. Sei que elas eram super ocupadas e ainda assim encontravam tempo para se encontrar comigo, orar comigo e por mim, para dar conselhos quando necessário e sempre prover encorajamento e abundância. É provável que eu nunca saiba os sacrifícios que fizeram para gastar tempo comigo. Tenho com elas uma dívida enorme em me ajudar a crescer em Cristo e assumir um pouco de semelhança com o seu magnífico caráter. Jesus nos mostra o caminho. Talvez você tenha um discipulador na sua vida para continuar a crescer como cristã. Caso tenha ou não, você ainda tem o discipulador e exemplo máximo em Jesus. Ninguém é mais disponível do que Jesus. Ele está sempre presente com uma oração de 3 palavras, como o grito de socorro de Pedro: Senhor, me ajuda. Quando estiver afundando no mar da Galileia, você pode alcançar Jesus num nanosegundo. Como a Bíblia diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. 1 Pedro 3,12. Você já pensou o que custou para Jesus se tornar disponível à humanidade? Para começar, em algum ponto da eternidade passada, antes de existir o tempo, Jesus aceitou de forma deliberada o plano do Pai para ele de assumir um corpo humano para que pudesse habitar entre nós. Ele também se humilhou ao se tornar humano para que pudesse servir como sacrifício perfeito pelo pecado. Jesus se voluntariou para a tarefa de vir à Terra para salvar e ministrar aqueles que ele criou. Ele se fez disponível ao Pai antes do tempo, e essa disponibilidade continuou durante o ministério terreno dele. Hoje, somos expostas a outra rica qualidade de caráter que Jesus possuía, a disponibilidade. Assim, como no caso de todas as qualidades destacadas nesse livro, a disponibilidade era perfeitamente vivenciada por Jesus. Isso significa que podemos aprender sobre disponibilidade, vê-la na sua bela vida e, por sua graça, imitá-la. Ao começarmos a olhar para essa importante virtude, você pode estar imaginando como essa qualidade difere da acessibilidade. Fico feliz que tenha me perguntado. A acessibilidade incorpora a ideia de uma pessoa ou de uma atitude passiva e amigável. Ela envolve como os outros a percebem à distância. Ser acessível significa que alguém poderia olhar para você ou para mim e sentir que somos amigáveis e fáceis de conversar. Ela consegue até perceber que os outros podem chegar até você e não ser rejeitados, dispensados ou esnobados. Você se recorda de como Jesus exemplificou essa qualidade no capítulo anterior? Você se lembra de como a mulher estrangeira sentiu que poderia chegar a Jesus com um pedido por sua filha enferma? Como os pais das criancinhas e até as próprias criancinhas não hesitaram em vir até Jesus e se reunir ao redor dele? Até alguém como o jovem rico, alguém que Jesus sabia que não faria o que ele disse e não o seguiria, sentiu que poderia abordar o Senhor, fazer-lhe perguntas e conversar com ele. A disponibilidade tem uma postura mais ativa. Ela costuma tomar a iniciativa de estender a mão. A pessoa disponível é alguém pronto, preparado e ansioso para reagir
quando acredita que pode ajudar e tem algo a oferecer. O que vem imediatamente à minha mente é a profetisa e juíza Débora. Essa mulher se sentava debaixo de uma palmeira e esperava que os filhos de Israel viessem até ela para receber ajuda e julgamento. Juízes 4, 4 a 5. Então, quando Baraque, um líder militar de Israel, solicitou a sua presença durante uma batalha vital, ela foi com ele de bom grado. Agora, os meus pensamentos correm para Isabel, que estava disponível e abriu a sua casa e o seu coração para a recém-grávida Maria, a futura mãe do nosso Senhor. Mas quero que nos concentremos em Jesus. O termo disponível o descreve, não é mesmo? Logo veremos que ele era exatamente essa pessoa, o varão perfeito, sempre pronto e disponível para reagir, porque sabia que poderia ajudar. Na verdade, isso fazia parte da sua missão de vida. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Vamos observá-la agora ao caminhar pela terra, totalmente disponível. Dai-me um pouco de água. Jesus mal havia iniciado seu ministério quando veio de Jerusalém para Samaria em seu caminho para a Galiléia. A rota mais curta era por Samaria, uma área transbordante de uma raça misturada de pessoas que os judeus desprezavam. Embora Jesus fosse o Verbo feito carne, ainda sentia os efeitos das limitações físicas do seu corpo humano. Ele e os discípulos estavam caminhando desde o início da manhã. Era meio-dia quando seu grupo parou em Samaria para tomar água de um poço. Ali Jesus sentou-se junto ao poço da cidade, enquanto os discípulos iam à vila local atrás de comida. Enquanto estavam fora, uma mulher sozinha se aproximou do poço para tirar água. Não era comum uma mulher vir sozinha até o poço. Também era uma hora estranha do dia para fazê-lo, porque as mulheres costumavam chegar ao poço cedo ou no final do dia para evitar o calor. Essa mulher, geralmente indicada como a mulher do poço, também tinha uma má reputação. Assim que a mulher se aproximou do poço, Jesus tomou a iniciativa e falou com ela, pedindo-lhe: "Dai-me um pouco de água." Jesus quebrou todos os costumes sociais, religiosos e raciais, iniciando uma conversa com essa mulher. Jesus sentiu que essa mulher tinha uma necessidade e ele sabia que poderia ajudar. Você pode ler a conversa completa entre eles nos versículos 7 e 26 de João. No final, não apenas essa mulher respondeu à oferta de ajuda espiritual de Jesus, mas também toda a vila. Essa é uma resposta e tanto, e tudo porque Jesus estava disposto a quebrar algumas regras sociais e estar disponível. O Evangelho é para todas as pessoas. Ele foi feito para ser compartilhado até os confins da terra com qualquer um, independente de raça, posição social, condição religiosa ou estado moral, passado ou presente. Você acha que o seu coração tem compaixão pelos perdidos? Você está preparada, disposta e disponível para compartilhar as boas novas de Jesus a qualquer hora e em qualquer lugar com qualquer um? Mesmo que esse desafio lhe deixe um pouco desconfortável, pelo menos você pode se fazer disponível, estendendo a sua mão com bondade e interesse, como Jesus simplesmente se importe e esteja disponível de forma genuína. Todos te procuram. Você sempre sente que no final de quase todos os dias todo mundo a está procurando. Talvez até sinta isso quando o seu dia está apenas começando. O seu marido, os seus filhos, o seu chefe, os seus pais, o seu grupo de mulheres e a corrente de oração da igreja estão todos clamando por um pedaço de você. Bem numa pequena proporção você está tendo uma ideia de como Jesus deve ter se sentido num dia em particular, descrito em Marcos 1, 29 a 39. Aqui está como foi o dia dele, depois de ensinar na sinagoga e lidar com demônios. Note que apesar de estar fisicamente cansado e esgotado, o seu coração estava com as pessoas e ele mostrava-se disponível para seguir em frente, estendendo-lhes a mão, uma após a outra. Ele estendeu a mão e curou a sogra de Pedro dentro da casa. Ele estendeu a mão e curou todos os que estavam esperando do lado de fora da casa. Ele estendeu a mão ao restante da cidade, conforme a notícia se espalhou de que ele estava disponível a ajudá-los. E ele estendeu a mão a toda a Galiléia,
depois de ser orientado em oração a estar disponível às pessoas de outras cidades nas redondezas. Como você bem sabe, estar disponível exige muito. Você pode rapidamente ficar exausta pelas demandas incessantes, pelo seu tempo e pela sua energia. Então, como decidir quem recebe e realmente precisa de sua atenção e cuidado? Aqui está uma forma pela qual Jesus respondeu a essa pergunta. No dia seguinte, ao que acabei de descrever, ele se preparou para mais um dia repleto de pessoas, levantando-se cedo, antes de todos os outros, retirando-se para um lugar quieto e orando. O resultado: a oração renovou o Filho de Deus para o que seria esperado dele durante o novo dia à sua frente. A oração também lhe deu direção para o dia. Os discípulos queriam que ele ficasse e se beneficiasse do entusiasmo e sucesso do ministério do dia anterior. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Mas Jesus, tendo recebido a ordem do dia direto do Pai, enquanto orava, respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali. É correto e semelhante a Cristo estar disponível. Mas você não pode ir a todos os lugares e ministrar a todas as necessidades. Então, se certifique de buscar a direção clara para cada novo dia. Comece orando. Faça como Jesus. Verifique com o Pai qual é o seu comando. Então, comece em casa, ficando disponível para a sua família. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas. Muitas vezes, estar disponível é um gêmeo complementar de acessível. Esse definitivamente foi o caso de Jesus numa ocasião. Ele estava profundamente envolvido numa sessão de perguntas e respostas quando, enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então Jesus se levantou e acompanhou, ele e os seus discípulos. Enquanto esse grupo estava a caminho da casa do chefe da sinagoga, Jesus foi interrompido novamente quando uma mulher, que estava longe, doente de hemorragia, havia 12 anos, estendeu sua mão e tocou a borda de suas vestes. Jesus estava numa missão, mas Jesus parou e, voltando-se para ela, a curou. Finalmente, ele entrou na casa do chefe da sinagoga para ainda deparar com outro obstáculo com o qual precisava lidar. Algumas carpideiras profissionais já estavam ali criando um tumulto barulhento e caótico. Depois de mandar todos para fora, o Senhor finalmente pôde pegar a menina morta pela mão e trazê-la de volta à vida. Vida e ministério nunca são simples. Isso porque envolvem pessoas. Talvez se você se enclausurasse num monastério, em algum lugar, as coisas poderiam ser muito mais simples. Mas a fim de quê? Quem se beneficiaria de tal existência? Jesus definitivamente nos mostrou um caminho melhor a andar entre as pessoas e estava claramente aberto e disponível para elas. Sim, o caos e a pressão algumas vezes disparam, mas ao final de um dia, auxiliando os outros, pessoas são ajudadas e milagres acontecem. Não o tipo de milagres que Jesus operou, mas milagres de esperança e segurança, de amor e conforto. Tudo começa com estar disponível. Para ser abençoada e ser uma bênção, esteja disponível. Teu irmão ressuscitará. 3 nomes surgem várias vezes em todos os evangelhos: Lázaro, Marta e Maria. Esse trio era formado por um irmão e 2 irmãs. Eles eram próximos uns dos outros e amigos chegados de Jesus. Nós nos encontraremos com Marta e Maria em outras ocasiões nesse livro, mas por enquanto conheça o irmão delas, Lázaro. Lamentavelmente, Lázaro está morrendo e as suas irmãs pedem que Jesus venha e o cure. João 11, versículo 1 a 5. Havia somente um problema. Os líderes religiosos já tinham tentado matar Jesus, de modo que retornar a Betânia era extremamente perigoso. Na verdade, quando Jesus decidiu visitar Lázaro, o seu discípulo Tomé, de forma resignada, declarou: vamos nós também para morrer com ele? Os discípulos pensaram que seriam mortos juntos com Jesus. Jesus soberanamente sabia que a sua hora de morrer não chegaria enquanto estivesse na casa de Lázaro. Mas essa cena nos mostra que estar disponível, às vezes, pode nos colocar em situações difíceis. Tomé
e os outros discípulos estavam prontos para ir com Jesus, mesmo compreendendo o perigo que poderia aguardá-los. Segurança e coragem costumam se resumir em confiar em Jesus e ser obediente. Sim, estar disponível é assustador e as coisas acontecem. Mas poder e bênção aguardam você do outro lado do seu primeiro passo de fé e obediência, sendo disponível. Quando Jesus chegou à casa de Marta, Lázaro já estava morto e enterrado, mas ainda assim ele prometeu a Marta: teu irmão ressuscitará. Porque os discípulos estavam lá, foram abençoados por testemunhar em Cristo ressuscitar Lázaro dos mortos de forma milagrosa. Hoje tenho de ficar em tua casa. Normalmente é fácil se tornar disponível para as famílias, os amigos e outros que estão na sua lista de pessoas queridas. Mas e estar disponível àqueles que estão na lista das pessoas desagradáveis? Essa é uma outra história, não é? Jesus nos mostra um caminho melhor ao olharmos para o cobrador de impostos chamado Zaqueu. Sua história se encontra em Lucas 19, 1 a 10. Aqui vemos Jesus se dirigindo a Jerusalém e sua iminente morte. Quando Zaqueu ouviu que Jesus estava passando por ali, subiu numa árvore para ter uma visão melhor de Jesus. Passando por ali, Jesus notou Zaqueu e tomou a iniciativa dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Ainda que Zaqueu fosse considerado um trapaceiro, traidor, Jesus se fez disponível a ele. E em resposta à amistosa antecipação de Jesus, Zaqueu fez um voto de devolver qualquer imposto excessivo que tivesse cobrado, oferecendo ainda mais que o considerado normal para uma restituição. Como Jesus lhe tinha sido disponível, Zaqueu estava agora tornando o seu dinheiro e ele mesmo disponíveis para os outros. Esse foi o fruto de sua conversa. Estar disponível era uma ferramenta poderosa nas mãos de Jesus. Com apenas uma abertura, ele transmitia amor, respeito, um coração caridoso e uma capacidade para ajudar. Zaqueu era um homem solitário e excluído. O que ele almejava era que alguém o reconhecesse e mostrasse um pouco de atenção. Tudo o que Jesus teve de fazer foi chamar o seu nome, Zaqueu. Olhe à sua volta. Existem pessoas como Zaqueu em toda parte. Elas estão procurando alguém que esteja disponível para ouvir e mostrar empatia com a sua dor, oferecer uma palavra doce. E uma vez que você começa a estabelecer relacionamentos, quem sabe essas pessoas podem até abraçar as boas novas de Jesus, como aquele que as ama e está sempre disponível para ir ao encontro de suas necessidades espirituais. Refletindo o coração de Jesus. Iniciamos esse capítulo olhando para a disponibilidade de Jesus ao Pai e a sua disposição em se submeter, tornando-se humano, com todas as suas limitações, para que ficasse disponível à humanidade. Essa disponibilidade foi constante durante todo o seu breve tempo de ministério e continuou a se oferecer como sacrifício perfeito, a ponto de morrer. Agora, a sua disponibilidade continua, pois também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Como você e eu poderemos não responder ao exemplo que Jesus estabeleceu diante de nós? Ainda assim, em nosso egoísmo, somos tentados a nos recolher à nossa privacidade. Pensamos que precisamos do nosso espaço. De forma egoísta, nos apegamos aos muitos benefícios e recursos que Jesus nos deu para compartilhar com os outros. Com certeza, Jesus nunca teve a intenção de que o seu povo, incluindo nós, escondesse a sua salvação e as bênçãos resultantes dela. Em vez disso, o nosso Senhor quer que iniciemos uma conversa com os outros, como a mulher do poço. Ele quer dizer que temos de nos desdobrar cada dia, estendendo a mão às pessoas, como ele fez no que possivelmente foi o seu dia mais cheio no planeta Terra. Ele nos dá a graça de estarmos disponíveis àqueles que estão sofrendo, como o homem com a filha morta, a mulher com 12 anos de enfermidade e as irmãs de quem o irmão havia morrido. Até um tipo como Zaqueu que estava curioso a respeito de Jesus. A oração é o lugar perfeito para começar. Peça que Deus abra o seu coração, abra os seus olhos e os seus ouvidos, talvez até a sua carteira para os outros. Tenha como objetivo diário ser amigável, sorrir, estar pronto e disponível para refletir o grande coração de Jesus.
Uma oração. Ah, Pai, preciso da tua ajuda. Mostra-me como equilibrar os meus muitos afazeres com ser uma representação melhor de ti. Que eu me lembre da tua disponibilidade completa para mim quando o meu coração clama a ti. Dá-me olhos que veem, ouvidos que ouvem e um coração que responde às necessidades dos outros. Obrigada e amém. E bom dia e até amanhã.